Para o qual gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 27 em diante. Lucas, capítulo 6, do verso 27 em diante. Vamos ficar de pé para a leitura das Sagradas Escrituras, palavras do Senhor Jesus. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber recompensa? Ou de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Pai Santo, bendizemos o Teu nome pela sua impressão digital nessa passagem. É evidente que ela veio do céu. Nenhum pecador seria capaz de inventar uma religião como essa. Nós pedimos a Ti assistência do Teu Espírito nessa noite. Enche essa igreja de espírito de sabedoria e que se torne evidente para todos nós que Jesus está falando conosco. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos muitos pecados. Amém. A igreja pode ficar sentada. Essa passagem fala de uma divisão na humanidade muito mais radical do que a divisão entre direita e esquerda. O Senhor Jesus declara que há duas espécies de seres humanos vivendo vidas diametralmente opostas. Porque há duas espécies de seres humanos, há duas espécies de ética, uma fundamentada no ego, a outra fundamentada na glória de Deus. Em conexão a isso, há duas espécies de antropologia, formas diferentes de se enxergar o homem. Uma baseada em desempenho moral, que faz, portanto, com que a humanidade do próximo seja perdida de vista quando o próximo não vive de uma determinada maneira. Dependendo do seu comportamento, podemos ser levados a dizer: o melhor é o tiro na cabecinha, ou que ele apodreça na prisão.
uma pessoa assim é digna de ser submetida à tortura. Enquanto que, em razão da existência de uma outra humanidade, há uma antropologia diferente, que não perde de vista a humanidade do homem, por mais distante do seu Criador que ele esteja. Isso tudo pode representar também duas espécies de Cristo. Parte da humanidade relaciona-se com o Cristo real, enquanto que outra, em razão dos seus apetites pecaminosos, permite a si mesma se relacionar com um ídolo chamado Jesus Cristo. Porque, como nos lembra Francis Schaeffer, o anticristo não é anti a palavra Cristo. O propósito do anticristo não é banir da face da terra o nome de Cristo. Ele é anti, não a palavra Cristo, ele é anti o Cristo real. E quando o nome de Jesus é esvaziado do seu conteúdo, nada mais resta do que um ídolo chamado Jesus Cristo. E essa não seria a suprema armadilha das forças infernais do mal, nos desviar do Cristo real, a fim de nos relacionarmos com o Cristo inventado pelas instituições religiosas? Isso tudo pode implicar também duas espécies de igreja. Que vivem sob princípios morais igualmente, diametralmente opostos. Eu tomo, portanto, a liberdade para chamar essas espécies diferentes de seres humanos igreja, de mundo do andar de cima e mundo do andar de baixo. Igreja do andar de cima, igreja do andar de baixo. O mundo dos santos e o mundo dos pecadores. Nessa passagem, o Senhor Jesus declara que existem nesse planeta, hoje, habitando entre nós, convivendo conosco, por mais difícil que a presença dessa gente seja detectada, homens e mulheres dos quais esse planeta não é digno. O Senhor Jesus descreve nesse texto as principais características de homens e mulheres que nasceram de novo, que passaram pela experiência da regeneração, que depuseram armas, se reconciliaram com o Rei do Universo, foram justificados, perdoados e tornados habitação do Espírito. O que caracteriza a vida dessas pessoas? Quem são esses homens e mulheres que vivem na esfera da graça comum, na esfera da graça especial, após terem sido sacados da esfera da graça comum? São pessoas que ouvem a voz do Cristo real, segundo o verso 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Portanto, o que caracteriza a vida dessas pessoas é uma visão de mundo e, associada a ela, um compromisso ético que tem como fundamento nem a ética conservadora, nem a ética progressista, mas Jesus Cristo.
Eles não veem o cristianismo numa perspectiva progressista. Eles não enxergam o cristianismo numa perspectiva conservadora. Eles se submetem moral e intelectualmente ao Cristo real, que confronta progressistas e conservadores. Eles não criaram Cristo para si mesmos. Não transformaram Jesus numa mera projeção humana. Conforme se costuma dizer, não domesticaram a Cristo. Não ousaram fazê-lo, de tão encantados que estão com o Cristo real. Tiveram, portanto, uma experiência estética, viram a beleza do Pai na face de Cristo. E por isso amam ouvir, sem mediações, o Cristo revelado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma segunda característica dessas pessoas, elas consideram humanos os humanos que se opõem a elas. Elas não permitem que maldade alguma façam com que elas percam de vista que o pecador mais cruel continua sendo portador da imagem e semelhança de Deus. Pois o Senhor Jesus declara no verso 27, digo, porém, a vocês que me ouvem, amem seus inimigos. Não há um texto bíblico que Jesus mande a igreja amar os demônios. Mas aqui nós encontramos o Senhor Jesus nos chamando a amar os inimigos, porque os inimigos continuam sendo membros da nossa espécie. Em terceiro lugar, elas vivem para viabilizar de modo não seletivo a vida do próximo. Verso 27, o Senhor Jesus declara: façam o bem aos que odeiam vocês. Não passa pelos seus lábios a frase bandido bom é bandido morto. Porque elas estão dispostas a viabilizar até mesmo a vida daqueles que as odeiam. Elas praticam o bem, de modo não seletivo. Repito, não lidam com nenhum ser humano sem perder de vista o fato, usando a linguagem de C.S. Lewis, que jamais se depararam na vida com um ser humano comum. Não existem pessoas comuns. E como não há nada nesse planeta que mais contenha do ser e dos atributos de Deus do que a espécie humana, elas fazem o bem aos que as odeiam. O que é fazer o bem? É ajudar o que cruza o seu caminho, seja digno do amor ou não, alcançar o propósito do Criador para a sua vida. Esse é o sentido de fazer o bem. Se água encanada contribui para tal, eu vou lutar por isso. Se viver num bairro com acesso à rede de esgoto, essa será a minha luta. Se viver num bairro com acesso à rede de esgoto, colabora para a vida devocional dessa pessoa, eu vou lutar por esse bem social. Se ela ser alfabetizada,
se alimentar bem, não sofrer abuso de autoridade, não ser torturada, se conhecer os seus direitos e, acima de tudo, conhecer a luz do Evangelho. Isso ajuda a se aproximar desse ideal. Eu vou lutar por todos os meios conducentes a esse bem, a fim de que ela participe da minha alegria, que ela tenha acesso às informações que pela graça divina eu tive acesso, e ela prove do que eu sinto no coração. Em quarto lugar, elas associam-se a Deus em oração a fim de que a graça sobrepuje a justiça nesse planeta. No verso 28, o Senhor Jesus declara: abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Lá, portanto, estão essas pessoas após a ofensa recebida, a tentativa de desconstrução da sua imagem, os ataques à sua reputação nas redes sociais sendo levados a cabo, até mesmo por pessoas que se dizem amigas, a entrar no lugar secreto da oração e clamar: Senhor, até onde eu consigo perceber as coisas, essa pessoa tocou na menina dos teus olhos. Se o Senhor se levantar para sair em minha defesa, será muito ruim para ela. Por isso eu peço pela sua vida o que eu peço pela minha vida. Não a julgue, Senhor. Eu me junto ao seu único filho. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em quinto lugar, elas praticam a arte da resposta pacífica ao ódio e do amor não vingativo. Verso 29. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra; ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Isso não é hipérbole. É o chamado para uma espécie de vida, a ser vivida pelos cristãos. É uma linguagem bombástica, deliberadamente forte para chocar, que mostra o extremo do compromisso com a paz, da resistência pacífica. E que nos ensina, portanto, que é da vontade de Deus que pratiquemos a arte da resposta pacífica ao ódio e do amor não vingativo, porque fazendo isto amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça daquele que perceberá o seu pecado mediante o contato com o nosso amor. Em sexto lugar, elas lidam com as suas posses como mordomos, dispenseiros e administradores dos recursos de Deus. Por isso, usam o que possuem para socorrer ao necessitado, ainda que isto lhe custe caro, ainda que tenham que abrir mão do que lhes fará falta. Verso 30. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Elas entendem que são administradoras dos recursos de Deus, e por saberem que os cabelos da sua cabeça estão contados, e suas vidas encontram-se debaixo
da providência soberana divina, estão certas do fato, e aqui eu vou me utilizar do português das ruas, do ditado popular, por elas serem cristãs, acreditarem na soberania divina, na providência de Deus, elas entendem que o que é do homem o bicho não come. Que o que está reservado para elas, ninguém pode roubar. E porque elas estão plenas de felicidade, sabem quem são, de onde vieram, para onde vão, em razão da sua consciência que seu nome está escrito no livro da vida, esses homens e essas mulheres se tornaram dispostos a aproximar do Criador com os recursos de que dispõe, repito, todo aquele que cruzar o seu caminho. Em sétimo e penúltimo lugar, elas regulam sua atitude para com o próximo pela sua atitude para consigo mesmas. Verso 31 é central. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Você não precisa de escola dominical para isso. Não precisa ler livros de ética, Spinoza. Não precisa. Basta você observar os movimentos do seu coração e a quantidade de tempo que você gasta a fim de viabilizar a sua felicidade. Observe como que você atende às suas demandas pessoais. Regule, portanto, a sua relação com o próximo pela forma como você lida com seus anelos de felicidade. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Vocês estão observando que eu não estou tratando das complexidades do texto, dos contrapontos que podem ser feitos, a fim de que nos desvencilhemos de uma visão romântica com relação à vida. Contudo, os princípios estão aqui presentes. E é evidente que o Senhor Jesus aqui descreve, Montesquieu falou sobre o espírito das leis. Aqui o Senhor Jesus revela o espírito do cristianismo. O que é esse espírito? É a graça. É o modo gracioso de se relacionar com o próximo. O cristianismo, ele exerce uma pressão sobre os verdadeiros cristãos, no sentido deles acrescentarem à vida esse elemento de graça, o amor pelos que não são dignos do amor. Em último lugar, aqui, o divórcio entre a ética cristã e qualquer outro ponto de vista moral é radical. Aqui o cristianismo fica sozinho quando nós nos deparamos com os versos 35 e 36. Por que os cristãos são assim? Vamos tentar entender a cabeça dessa pessoa. Veja só, não é um alucinado. Não é uma pessoa que gosta do inimigo. Jesus não está falando sobre isso.
de você ter amor complacente pelo inimigo, de você se deleitar no inimigo. O texto não está falando sobre isso. Jesus não está dizendo para você chamar de belo o feio. O que nós vemos aqui é a vida de um crucificado, de alguém que está disposto a abrir mão de direitos a fim de levar homens e mulheres a se aproximarem do seu Criador. Ou seja, é uma comunidade que aposta no amor, que crê que o amor opera milagres e que é meio conducente para a transformação do coração humano. Que se os cristãos esperam que pessoas se afeiçoem pelo Evangelho, é necessário que eles compreendam que para que pessoas se afeiçoem pelo Evangelho, elas precisam se afeiçoar pelos cristãos. E quando cristãos falam de modo odioso, são pedra de tropeço, porque não há compromisso com a verdade que justifique a estupidez no ato de falar. Então, por quê? Vamos tentar entender o funcionamento da mente dessas pessoas. Eu não estou falando de gente desconectada da realidade. Nós não estamos falando aqui de fracos. Não estamos também lidando com gente que construiu uma visão romântica com relação à natureza humana. Temos que encontrar uma explicação para o porquê dessas pessoas estarem oferecendo o outro lado do rosto. Por que motivo elas não estão reivindicando o que delas foi tomado? O que as leva a bem dizer quem está falando mal delas? E interceder para que Deus as trate com graça e não com justiça. Porque elas vestem os seus inimigos e os alimentam. E estão dispostas até mesmo visitá-los na prisão. Muito nós poderíamos falar sobre isso. Mas permita-me me ater ao texto. Eu poderia pegar material de outros textos das Sagradas Escrituras e acrescentar a essa mensagem. Porque não há mínima dúvida. Por exemplo, se eu fosse fazer isso, eu diria o seguinte: você está diante de uma pessoa feliz. Ela chegou à conclusão de que não tem mais pelo que lutar nesse planeta. Porque ela é do seu amado e o seu amado é dela. Ela entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Elas receberam o testemunho do Espírito em seu coração. Elas sabem que são amadas e transbordantes de felicidade. Saem pelo mundo para fazer o que Deus fez pelo universo. Agostinho, e esse é o ponto de vista do melhor da teologia católico-romana e protestante, ao procurarem responder à questão por que Deus criou o universo, oferecem como resposta o fato de que tudo veio à existência em razão de Deus ser bem-aventurança eterna em si mesmo. E que por conta dessa felicidade por Deus ser tudo que gostaria de ser e fazer tudo que gostaria de fazer, Ele cria seres à sua imagem e semelhança, a fim de que estes participem da festa de amor da Trindade. E assim funciona o cristão. Dessa plenitude fluem as boas obras, até mesmo as que são praticadas em favor dos que não são dignos do amor. Mas se formos nos até ao texto,
os versos 35 e 36 dão a resposta do porquê de encontrarmos nas ruas. Eu sei que é raro. Nas nossas instituições religiosas, o que é difícil de detectar esse tipo de ser humano. E a coisa mais difícil agora é eu não me emocionar e controlar a voz ao tentar descrever para vocês o sentido do verso 35. Vocês, porém, amem seus inimigos. Façam bem, emprestem, sem esperar nada em troca. Essa declaração é central. O verdadeiro cristão não mantém relação utilitarista com ninguém. Portanto, aqui estamos nós diante de algo que representa uma violência à nossa natureza. Freud diria o seguinte: isso é demais para o ego, não tem como o ego dar conta de uma história como essa. Mas Jesus insiste em dizer: vocês, porém, amem seus inimigos, façam bem, emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão grande recompensa. Que recompensa é essa? É Deus olhar para você e dizer: eu me vejo em você, você tem o meu DNA. Que recompensa é essa? É um dia na presença dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, de todos os que morreram em Cristo, de todas as criaturas racionais, você ouvir o Rei do Universo dizer: vinde bendito do meu Pai para o reino que eu tenho preparado para você. Eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu, sozinho e preso e você foi me visitar, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei, e entra agora no gozo do seu Senhor. E serão filhos do Altíssimo. Agora nós estamos entendendo tudo. Porque um comportamento que para muitos representa um boicote que o ser humano pratica contra si mesmo. Porque essas pessoas anelam por revelar a beleza do Altíssimo. Vocês serão chamados filhos do Altíssimo. Se tornará patente o fato de que vocês estão vivendo uma espécie de vida que só quem nasceu de novo é capaz de viver. Mas o que significa ser filho do Altíssimo? Quem é o Altíssimo? E aí, descobrimos que o Altíssimo não é Alá. E não é o Deus que está na cabeça de muitos pastores evangélicos brasileiros, que oferecem base teológica para execução extrajudicial, para tortura, prisões arbitrárias, fechamento do Congresso Nacional. Quem é o Altíssimo? Pois Ele é bondoso até para ingratos e maus. Pense numa pessoa ingrata. Eu vou curar 10, embora saiba que 9 não voltarão para agradecer. Muito diferente de nós, que raciocinamos assim: eu não vou ajudar essa família pobre, porque o pai dessas crianças é alcoólatra. Eu não ajudo quem não é digno do exercício da minha misericórdia. Imagine se Deus o tivesse tratado no início nesses termos. Uma vez que você era responsável pela sua miséria, e Ele se compadeceu de você. O texto, portanto, declara que Ele é bondoso,
Ele ama com amor benevolente. Ele é movido a tratar com bondade ingratos e maus. Pense nessa pessoa. Ela é ingrata e é má. Existem pessoas assim. O cristianismo não é romântico. O Senhor Jesus não está dizendo aqui para nós negarmos fatos. O que Ele está nos ensinando é como lidarmos com a perversidade desse mundo, de maneira que essa nossa identidade única se manifeste. E torne-se patente que nós somos filhos de um Deus bondoso, até para ingratos e maus. E aí, a afirmação final, o motivo de tudo. Por que essa ética? Porque eu chamo para viverem assim. Porque vocês devem ser misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês, que é um Deus que socorre gente perversa quando a encontra, provando dor excruciante. Se Ele não fosse misericordioso, nós não estaríamos aqui nessa noite adorando. Não haveria planeta para viver. Irmãos, nós estamos aqui, portanto, de algo que não é desse mundo. Quem são essas pessoas? São os cristãos. Que vivem, portanto, a partir desse ideal. Participar da beleza de Deus a ponto de ser chamado Filho do Altíssimo. E ser bondoso, como é bondoso aquele que envia chuva sobre a horta do pai de santo e a hortinha do pastor. Agora, existe a humanidade que funciona numa outra base, diferente dessa. Essa aqui, observem, que move a pessoa na direção da cruz, da renúncia, do sacrifício, é permeada de graça, e tem Deus como referência. Agora, um outro tipo de humanidade, que o Senhor Jesus descreve a partir do verso 32. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. O que caracteriza essa humanidade? Ela ama a quem o ama. Eu abro um parênteses para dizer o seguinte: nós estamos aqui diante de uma dica importante para a área da segurança pública. Porque os evangélicos veem tudo em termos de Romanos capítulo 13. O Estado com a espada, usando do monopólio do uso da força para deter os malfeitores. O que o texto está dizendo é que quando as pessoas são tratadas com decência, há uma tendência nelas de se comportarem de modo decente. E é por isso que no Japão, onde não há a quantidade de igrejas que temos no Brasil, você pode transitar pelas ruas de Nagasaki, de Tóquio, sem medo de ser assaltado. Porque lá você não tem uma rocinha incrustada numa São Conrado, uma cidade de Deus fazendo fronteira com a Barra da Tijuca. E assim funciona o homem natural. Nós estamos aqui diante do funcionamento da alma do homem que não conhece a Cristo. E Jesus está dizendo que essa pessoa pode ser muito simpática, que você encontrará nas suas festas, bebendo, se regozijando, celebrando a vida com os seus amigos.
Olha, eu vivi muito isso na arquibancada do Maracanã. Jogo do meu glorioso Botafogo, saía gol, era gente que eu nunca vi na minha vida me abraçando, e eu abraçando todo mundo, que eu adoro abraçar. Eu me lembro de Jonathan Edwards dizendo, você vê esse amor até entre os piratas. É da natureza humana nós sermos simpáticos àqueles que nos tratam com simpatia. Me perdoem repetir uma história que eu já contei para vocês. Eu, na Polinter de Neves, trancafiado, o carcereiro se esqueceu de mim dentro da cela. E lá estava eu com detentos do 3º comando e dos amigos. 2 facções criminosas, do outro lado, uma ala inteira dedicada ao Comando Vermelho. Eu vi um detento atrás de mim dizer, ia lá, o cara não tem medo, assim mesmo, não tem medo de ficar com a gente. Eu trancado. Eu ouvi. E me virei para ele e disse, parceiro, veja só, responder ao mal com o bem é de Deus. Responder ao bem com o bem é do homem. Responder ao bem com o mal é dos demônios. Eu estou certo que não estou lidando com demônios aqui. Eu estou apostando no amor. Eu creio que gentileza gera gentileza. Ninguém tocou em mim. Foi um dos lugares nos quais eu me senti mais seguro na vida. Porque o amor prevaleceu. É da natureza humana responder à bondade com bondade. Eu que venho de uma família que não é evangélica, olha, só de lembrar da tia Nilceia, como eu fiz hoje no culto de manhã, me deu vontade de chorar. Não me lembro da tia Nilceia, irmã mais velha do meu pai, mencionar o nome de Jesus Cristo. Mas nunca vi tanta doçura na minha vida. Me lembro do casamento do tio Holanda com a tia Melinha, lá em Belo Horizonte. Pais de 2 primos meus. Morreram se amando ardentemente. Só foram separados por via da separação causada pela morte. É a graça comum. Jesus observava isso. Olhem entre os pagãos. Saiam de Israel. Se dirijam para a Mesopotâmia. Vão para o Egito e vocês encontrarão pessoas amando aquelas que as amam. E não apenas isso, o Senhor Jesus diz que essas pessoas consideram não humano quem não possui excelência moral. O conceito de dignidade humana para elas, em geral, tem um limite. Olha o verso 33. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Elas têm um limite. Elas causam guerras. Porque é difícil você corresponder às expectativas do amor. Elas mantêm essa amizade até que venha a prova de uma eleição à presidência da República. Aí a amizade não suporta esse teste. Aí Jesus diz, o quê? Vocês fazem o bem aos que lhes fazem o bem? Vocês esperam galardão, louvor? Vocês acreditam que isso vai ser contado no dia do juízo final? Que uma atitude como essa vai entrar para a história? Amigos, até os pecadores fazem isso. Pense no pecador. Pense nessa pessoa que está mandando uma banana para o céu. Contudo, você encontra praticando essa moral do andar de baixo, da graça comum, moral ordinária. Essa gente também pratica uma ética utilitarista. No verso 34, o Senhor Jesus afirma, e se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão,
também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. E por isso o capitalismo produz tanta riqueza. Assim nós funcionamos. E Jesus conclui dizendo que o fundamento e princípio regulador da relação dessa gente com o próximo é o ego. Olha o verso 34. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão também os pecadores? Emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vamos tentar entender a cabeça dessa gente. Elas amam os que as amam. Elas têm uma tendência a tratarem com menosprezo os que não são possuidores de excelência moral. Sua ética é utilitarista. E o princípio regulador da sua relação com o próximo é o ego. Elas vivem por déficit. E essa ética que não tem como fundamento o ser e os atributos de Deus, o sangue de Jesus Cristo, é impressionantemente frágil. Irmãos, há muito tempo, vou perder aqui o juízo no que eu vou falar. Uma afirmação muito pretensiosa eu vou fazer agora, mas você julgue se eu enlouqueci ou não. O que eu passo a dizer a partir de agora me faz crer que é tudo o que os evangélicos desse país estão precisando ouvir. E há muito tempo, me perdoe pelo meu desatino, há muito tempo eu não me sinto tão profeta. Jesus fala, portanto, do mundo dos santos e do mundo dos pecadores. Aqui nós temos, sendo assim, uma vida natural e uma vida sobrenatural. De um lado, nós temos os homens tal como são, em razão da sua natureza humana. Aqui nós temos os homens que fazem parte da árvore genealógica daquele primeiro casal. Portanto, nós estamos aqui diante da descrição feita por Cristo, dessa ética que nos ajuda a entender o funcionamento da vida em sociedade, apesar de sermos tão perversos. Nós temos a tendência de amar aqueles que nos amam. Percebe-se isso também no gato, no cachorro e no cavalo. Mas Jesus, sem a mínima dúvida, apresenta uma ética que é sobrenatural. Pessoas que não são desse mundo. Isso é muito evidente. Aqui nós temos seres humanos vivendo em realidades diametralmente opostas. Um diz de si para si mesmo: enquanto você atender às minhas expectativas, espere que eu o trate como humano. Enquanto que o outro diz: vou fazer por você o que Jesus fez por mim. Eu não valia nada, mas Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim, e eu só o amo porque Ele me desarmou me amando primeiro. O que nós percebemos aqui nessas duas humanidades? Uma vida ordinária e uma vida extraordinária. Pessoas vivendo o ordinário. O que não requer batismo com o Espírito Santo para ser vivido. Enquanto que, em contraposição a essa gente, nós temos esses que vivem essa vida extraordinária. Acima do ordinário, para a qual só há uma explicação: um milagre da graça. Portanto, nós temos aqui o que os teólogos calvinistas chamam de graça comum e graça especial. Uma graça que atua na sociedade pagã, não cristã, que não reconhece a Deus e a sua glória,
e que faz com que os seres humanos consigam viver em relativa harmonia uns com os outros. E de outro lado, nós temos uma graça especial. Que transforma, que regenera, que vence o ego e que leva a crer que se tiver que acontecer uma terceira guerra mundial nesse planeta, não vai ser por causa desses que amam os seus inimigos. O maior arrependimento que eu tenho no meu ministério é não ter disciplinado um rapaz que, quando Donald Trump disse que estava pronto para lançar bomba atômica sobre a Coreia do Norte, foi para as redes sociais celebrar. E dizendo algo mais ou menos do tipo: finalmente um presidente dos Estados Unidos que tem peito. Isso é pior do que pornografia na internet. Dissolver crianças, matar indiscriminadamente. Aí eu pergunto, como que cristão celebra uma cretinice como essa? Bom, chegamos a uma outra conclusão prática. Vida natural, vida sobrenatural. Vida ordinária, vida extraordinária. Graça comum, graça especial. Ora, a conclusão que nós chegamos, que para o andar de baixo, a escola pública dá conta. Se for boa. Você não precisa de igreja, não precisa de Santa Ceia, não precisa de batismo, não precisa de escola dominical, não precisa de pregação do Evangelho para pessoas amarem aqueles que as amam. A escola dá conta. Agora, para termos gente vivendo o extraordinário, precisamos da igreja. Como porta-voz dessa ética que a modernidade não conheceu. Nós temos, portanto, a moral liberal, moderna, a moral da Revolução Francesa, igualité, fraternité, égalité, liberté, fraternité, égalité, e do outro lado nós temos Jesus Cristo dizendo o que ninguém jamais disse. Interceder por quem deseja que você morra de câncer. Que quem adoece quando vê prosperar, e evidencia isso. Irmãos, o que eu passo a falar agora é muito sério. E vou ser franco com vocês, tudo que eu vivi nesse país, da metade do ano passado para cá, me levou a crer na seguinte coisa: que eu temo que as nossas igrejas sejam igrejas do andar de baixo. Porque eu conheço poucos cristãos que manifestam as marcas da regeneração. Essa gente doce, amável, que vive esse cristianismo sacrificial, eu conto nos dedos. O que nós precisamos saber? Para ter uma igreja do andar de baixo, para ter uma igreja na qual os seus membros vivem uma vida ordinária, uma ética natural, para termos uma igreja da graça comum, tudo o que nós precisamos é de aparelhagem de som, gelo seco, isso em algumas igrejas do país está rolando para valer. Eu vou pregar, uma fumaça subindo de tudo que é lado, e luzes vindo em todas as direções. Algumas pessoas se impressionam com isso. Bom, pode ser que isso ajude algumas pessoas a deixarem de ser espírito de porco, embora não tenham se convertido. Escola dominical, grupos pequenos, estudar o crescimento explosivo da igreja, tudo isso tem o seu valor.
para você ter uma igreja do andar de baixo, para você ter uma igreja da graça comum, para você ter uma igreja de gente simpática que ama aqueles que a ama. Você vai encontrar essas pessoas nos seus retiros, nos seus congressos, nas suas festas, celebrando a comunhão cristã. Você vai ver essa gente de mão dada dizendo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E aí vem as eleições e mostra que tudo era fake. Irmãos, para termos essa igreja, pelo amor de Deus, não precisamos disso aqui. Vamos dizer para essas pessoas, caiam fora, porque pelo menos na escola você não vai pagar o dízimo que paga aqui. Então eu temo que alguns pastores da nossa nação sejam pastores de igrejas que se transformaram em escolas de boas maneiras. Olha quanta gente simpática, e você pode ficar impressionado com aquilo. Os aniversários, as festas de final de ano, essa gente abraçada, cantando junto, orando junto, chorando junto. Mas com uma relação com a igreja, com Cristo, com o mundo, baseada no interesse próprio pervertido, no ego, não na glória de Deus. Agora, a pergunta mais importante de todas é que eu termino. O que é necessário para termos uma igreja do andar de cima? Uma igreja com pessoas vivendo o extraordinário. A igreja da graça especial. A igreja da vida sobrenatural. A igreja da ética evangélica. A igreja que é uma cidade edificada sobre um monte. A igreja que revela a beleza de Deus. A igreja que é misericordiosa como o Pai é misericordioso. A igreja que trata com bondade os ingratos e maus, porque o Pai trata com bondade os ingratos e maus. A igreja na qual a presença do Espírito da graça reina soberanamente. Nós precisamos de 3 coisas. E olha, se nós não levarmos esses 3 elementos a sério, eu vou lhes dizer algo a partir, eu acho que não é mais presunção, pastor Tel. Houve um tempo, eu recém-convertido nessa igreja, que poderia ser pretensioso demais da minha parte dizer o que eu vou falar agora, mas eu estou com 37 anos de cristianismo, de convívio intenso e ininterrupto com a igreja. Essa igreja do andar de baixo, essa igreja da graça comum, essa igreja da vida ordinária, essa igreja do homem natural tende, com o passar do tempo, fazer com que as pessoas fiquem piores e percam a afeição natural. Elas deixam de se comportar como homens. Isso é assustador. Ou seja, a igreja passa a militar contra a natureza humana. Porque dos seus púlpitos, os pastores dão base teológica para a prática do perverso. Agora, como fazer com que essa igreja seja elevada? Como fazer com que em Niterói sejam encontradas pessoas das quais o mundo não é digno? Em primeiro lugar, o evangelho tem que ser pregado. Como que isso funciona? Funciona da seguinte maneira: eu me aproximo do meu interlocutor não cristão e com muita doçura eu digo para ele: parceiro, você sabe que sua situação é complicada. Mas por quê? Porque todos nós somos uns Moisésinhos descendo diariamente do monte Sinai com as tábuas da lei. Estamos sempre a emitir os nossos julgamentos morais. Tomara que você apodreça na cadeia. Sua vaca. Nunca vi ninguém mais egoísta do que você. Acontece que a Bíblia declara que com a medida com que julgamos, você e eu
seremos julgados. Portanto, à medida que nós emitimos julgamentos morais, um livro vai sendo escrito por nós mesmos. Você é canalha, está registrado. Nunca vi uma pessoa mais carente de generosidade que você. Foi registrado. Todo dia nós estamos escrevendo uma página desse livro. O que Jesus Cristo ensina no seu Evangelho? Que vai chegar um dia que o livro vai ser aberto e vai ser lido para você. E uma pergunta lhe será feita. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu à luz do que passou a vida inteira a exigir do seu semelhante? Seremos condenados pelas nossas próprias palavras, porque falamos sobre generosidade e não somos generosos. Falamos sobre misericórdia, não somos misericordiosos. Falamos sobre não tratar com indiferença e tratamos pessoas com indiferença. E aí então, com essa pessoa totalmente esfolada pela lei, depois de Moisés ter feito o seu trabalho, e mostrarmos a sua dependência de Cristo, por que Jesus Cristo foi parar na cruz, por que ele disse, está consumado, por que João Batista olhar para ele e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio para ser um exemplo, tão somente, ele veio para dar sua vida por nós, porque era necessário que tivéssemos um Redentor. E aí então anunciamos Jesus Cristo. E aí falamos desse Deus que pega essa pessoa que não pratica o que prescreve do próximo e que por ela se afeiçoou. Aí falamos de Jesus Cristo, falamos do amor do Pai que está no Salvador. Qual é o meu ponto de vista teológico? Eu tenho para mim que esse encontro gera um tipo de ser humano. Quando esse encontro é verdadeiro, sai esse tipo de ser humano que ama o inimigo. Porque ele sabe, em razão da sua experiência inicial, que ele era inimigo de Deus, e Deus o tratou como se não fosse. Há uma tendência dessa pessoa a ter um espírito perdoador, porque ela foi perdoada por Cristo. Você não vai ter esse tipo de ser humano numa igreja que prega um Cristo que traz felicidade para os infelizes. Você só terá esse tipo de ser humano que vive essa vida descrita por Cristo, tão pouco encontrada entre nós, quando pecadores tomarem consciência do seu pecado e descobrirem no Evangelho que, contudo, a misericórdia de Deus é maior do que as nossas iniquidades. Para que tenhamos essa igreja, que arbitrariamente eu chamo de igreja do andar de cima, só para facilitar a compreensão, nós carecemos do poder do Espírito Santo. Não tem show gospel que faça um ser humano como esse surgir entre nós. E nesse sentido, eu posso falar sobre a minha conversão nessa igreja. Não tinha gelo seco, não tinha toda essa pirotecnia que encontramos hoje nas igrejas evangélicas do país. Era o pastor Josué com violão, e os pastores dessa igreja, há 37 anos, pregando com o rosto tomado de lágrimas. Eu com 20 anos, fiquei muito impressionado com aquilo. E o exemplo do querido pastor Tel, que foi uma referência para a minha geração de santidade. Portanto, se não queremos ser igreja do andar de baixo, se queremos levar seres humanos acima do homem natural, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Precisamos de autoridade. Precisamos de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Sem o Espírito Santo, nós podemos crescer muito. Vai ter muita festa, muita celebração. Muito amém e glória a Deus. Mas olhem para o momento que estamos vivendo no nosso país. Outro dia conversava com o próprio pastor Tel, e ele me dizia
essa é uma igreja suficientemente dinâmica para ter 50 milhões de evangélicos, mas suficientemente rasa para, num momento eleitoral como esse, se comportar como se não cristã fosse. Em nada diferindo do restante da sociedade. Incapaz de fazer ponte entre os homens e ficar do lado do evangelho somente e não tornar o evangélico subserviente a nenhuma outra causa. E por fim, se queremos essa igreja do extraordinário, essa igreja que se elevou acima do homem natural, nós precisamos de discipulado. Pegar o convertido e dizer para ele: amigo, você agora é de Jesus. Perceba o que ele fez por você. Saia pelo mundo agora, fazendo pelo próximo o que o Salvador fez pela sua vida. Você está forçado a ser misericordioso, porque ele o tratou com misericórdia. Você tem que se sentir movido a ser paciente, porque se não fosse a paciência dele, você teria morrido antes de se converter. Você tem que ser gracioso, porque em razão da sua graça, ele hoje lhe oferece uma memória apagada. Que você faça o mesmo pela vida daquele que odeia, pelos seus inimigos. Então nós temos que apresentar para a igreja esse vetor. Para onde queremos ir, onde queremos chegar. Uma igreja que seja chamada de comunidade dos filhos e das filhas do Deus Altíssimo, que trata com bondade ingratos e maus. Por essa igreja eu quero dar minha vida. E Deus não me chamou para administrar uma mera escola de boas maneiras. Você tem outros recursos para isso. Vai ler William Shakespeare, vai ler Montaigne. Sugiro que você leia alguma coisa de Spinoza. Mas se você quer pessoas parecidas com Cristo, pequenos cristos, nós precisamos do Evangelho, do poder do Espírito Santo e de discipulado que ensine pessoas a viverem no Espírito do Evangelho. Vamos ficar de pé e vamos orar?